de Justiça do Estado do Piauí, secretário Henrique Rebelo. Vamos ao repórter Leandro Sá, que está lá na Secretaria de Justiça. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Silas. Boa tarde a você que assiste o Agora. Olha, Silas, a rebelião começou ontem por volta das 5 horas da tarde, nos pavilhões F e C. Depois, os outros pavilhões também foram se envolvendo. Estou aqui com o secretário Henrique Rebelo. Secretário, o senhor tem informação de que 2 agentes penitenciários seriam vítimas? Um seria amarrado a um colchão e ateado fogo e o outro seria mantido refém para negociação. Isso é verdade? O senhor tem informação disso? Boa tarde. Não, eu não tenho nenhum conhecimento que essa história tenha fundamento. Mas eu quero dar uma boa tarde ao Silas Freire pelo seu grande programa, ao corregedor, ao promotor Dr. Eloy e a toda a população que nos assiste. Essa informação partiu do presidente do Simpol-Jusp, que afirmou para a nossa equipe hoje pela manhã que a negociação seria feita assim com esses 2 agentes penitenciários. Não tem o menor fundamento isso. Nós tivemos essa rebelião, Silas Freire, devido às tentativas que aconteceram nessas últimas semanas. Sábado e em outros dias, eles tentaram cavar túneis, eles tentaram furar buracos, tentaram fugir e todas as tentativas foram abortadas. Tivemos um papel brilhante da Polícia Militar do Estado do Piauí, que entrou e que, evidentemente, coibiu toda essa situação que veio a acontecer. Favoravelmente, graças a Deus, não houve nenhum óbito. E este mesmo indivíduo que agride a sociedade lá fora, lá dentro, ele tenta depredar o patrimônio público e o Estado tem que dar uma resposta. Não houve vítimas fatais, os indivíduos foram contidos, a paz voltou a reinar, as vistorias vão continuar. Infelizmente, o trabalho de agente penitenciário é um trabalho que requer esses cuidados. Por isso que eles fizeram um concurso, quando fizeram um concurso público, evidentemente estavam a par de que não estavam cuidando de órfãos, nem de doentes, mas de pessoas perigosas e receberam um treinamento e todas as vezes que os problemas de fuga acontecem, temos tido o cuidado e a responsabilidade de não permitir que logrem êxito e estamos buscando soluções. Com relação à construção dos novos presídios, não temos ficado parado, temos buscado junto a Brasília uma resolutividade maior. Os recursos que recebemos foram 15 milhões, estão depositados na Caixa Econômica. Nós estamos esperando que o DEPEN, o Departamento Penitenciário, nos autorize a iniciar o processo licitatório. Nós temos na penitenciária de Altos já resolvido o problema. O problema não era a ingerência da Secretaria de Justiça, mas era um problema causado pela construtora responsável pela obra. E os recursos, quando são públicos, infelizmente denotam prazo, denotam tempo. Nós não podemos utilizá-los da forma que é muitas vezes necessária ser feito com rapidez. Não são recursos nossos, são recursos públicos, e isso já diz tudo. Então temos que obedecer às leis, temos que ter responsabilidade para utilizá-los, temos que obedecer os prazos que a lei determina. Infelizmente, temos encontrado por parte do sindicato essas repetidas tentativas de denegrir, de desestabilizar o trabalho que é feito. O sindicato não tem sido parceiro, secretário? Absolutamente, pelo contrário, ele atrapalha, ele cria factoides, ele denuncia e fala absurdos. E nós temos nos comportado com muito equilíbrio para podermos resolver essa situação de um modo certo, de um modo coerente. Essa situação que você me falou dos agentes que seriam colocados como refém, isso não tem nenhum fundamento, isso é uma inverdade, isso é um absurdo. Mas partiu do sindicato. Inclusive o sindicato afirma também que a secretaria dispõe de mais de 40 milhões. O senhor acabou de afirmar que só tem 15 milhões em caixa. Isso é verdade também? Eu queria que ele nos dissesse onde é que estão esses milhões. Eu queria que ele nos focalizasse aonde estão esses recursos. Os recursos que nós temos recebido nestas 2 penitenciárias que estão para serem construídas são 15 milhões. E temos a penitenciária de Altos,
que os recursos também já estão assegurados em uma parcela bem menor, 5 milhões, e as atividades a licitação será feita amanhã para que as obras possam acontecer no prazo mais rápido possível. Secretário, o nosso apresentador, Silas, também tem uma pergunta a fazer para o senhor. Fica à vontade, Silas. Não, eu vou perguntar agora ao promotor, doutor Eloy, que está aqui no estúdio, promotor, o desembargador, o corregedor, diz que a gente pode até tomar algumas providências como paliativo. Nós temos que adotar políticas públicas para tentar acabar com essa superlotação. Mais uma vez teve um problema na Casa de Custódia. Qual é a visão do Ministério Público hoje? Boa tarde. Boa tarde, Silas. A questão de rebelião no estado do Piauí, principalmente na Casa de Custódia, infelizmente não tem sido mais uma novidade, é uma constante. E a gente atribui esse problema à questão da superlotação, ocasionada pela falta de vaga no sistema, é uma coisa bem lógica, muitos presos, poucas celas, poucas vagas. Mas também a gente tem batido ultimamente na questão dos presos provisórios. É uma realidade hoje no estado do Piauí, mais de 70%, alguém fala, já se fala em 80%, o percentual de presos provisórios no estado do Piauí, batendo um recorde no Brasil, inclusive já problema detectado anteriormente pelo CNJ, o Poder Judiciário fez realmente alguns mutirões, mas o problema persiste. Então, a gente que visita o presídio e conversa com os detentos, e eles nos repassam essa sua ansiedade, essa sua preocupação e pedem não uma liberdade gratuita, pedem apenas a designação de uma audiência e o julgamento do processo dele. Tem situações de presos que estão ali há 2, 3, 4, esses são vários casos, né? Mas tem casos também de 7 anos esperando uma decisão do Poder Judiciário. Observo também que existem muitos presos na Casa de Custódia já condenados para o regime semiaberto, mas por falta da expedição da carta de guia pelo Poder Judiciário, permanecem ali também por meses, né? O que se fosse providenciado, com certeza aliviaria também essa tensão. Eu, pessoalmente, estou requerendo aos juízes e inclusive aos desembargadores, quando o processo está em grau de recurso, a expedição desse documento para ver se a gente alivia mais um pouco. Existem casos de pessoas presas, nesse levantamento que eu estou fazendo, pessoas presas acusadas do furto de uma rede que estão lá há 6 meses. Existem várias pessoas com a primeira passagem pelo sistema prisional, portanto primário, sem antecedentes, que poderiam ser beneficiados com a lei das medidas cautelares, medidas alternativas à prisão. Enfim, são esses problemas. Eu vejo o empenho do atual corregedor, meu estimado professor, mas na prática, lá dentro do sistema, a gente não percebe ainda com muita eficácia o resultado desse provimento que foi determinando o julgamento no prazo de 100 dias. Gosto sempre de destacar que no Piauí a esmagadora maioria dos juízes são trabalhadores, são dedicados, trabalham mais horas do que o trabalhador normal, mas infelizmente alguns reclamam da falta de estrutura, de apoio. E o próprio corregedor já colocou isso em público, né? Quando assumiu, já mostrou essas dificuldades. Eu queria ouvir o corregedor diante dessas dificuldades, que ele reconhece algumas delas, mas eu gostaria de ouvir. Na verdade, essas medidas que são tomadas pelo Poder Judiciário, volto a repetir, são meramente paliativas. O provimento 15/2012 da Corregedoria foi um provimento que nós editamos diante de 2 rebeliões. Uma ocorrida na penitenciária de Esperantina e em seguida à noite aqui na penitenciária de Teresina, da Casa de Custódia. Na verdade, tivemos que tomar essa providência a fim de que, não esperando que esvaziássemos os presídios, mas para mostrar para a sociedade que a Corregedoria está atenta a estes problemas e que, sendo esta a medida de emergência, nós não vamos parar na medida de emergência, mas nós vamos envidar todos os esforços para encontrarmos soluções concretas para o problema prisional do Piauí, que é gravíssimo. É gravíssimo. Volto a repetir que é muito grave.
E estas providências, inclusive, vão implicar na reforma do sistema de distribuição de competência criminal dos juízes criminais, tanto na capital quanto no interior do estado. Nós vamos ter que criar varas especializadas, inclusive, né, para determinados crimes, a fim de que possamos, na verdade, julgar mais rapidamente esses processos e que os processos não se acumulem nas varas judiciais, como está acontecendo agora, exatamente em função de que da falta de competências especializadas ou de varas especializadas para determinados crimes. Eu vou voltar lá ao vivo ao secretário Henrique Rebelo, que imagino que recebe isso como boa notícia, essa disposição do Judiciário, né, o secretário? Eu fico muito feliz, Silas, desembargador Parlandim, de receber essas notícias, além do apoio que nós temos tido hoje nessa entrevista concedida pelo promotor Eloy. Quero também ressaltar que o governo tem feito a sua parte. O governador Wilson Martins já determinou ainda ontem recursos para que sejam colocados imediatamente na recuperação da casa de custódia. Eu acredito no Poder Judiciário, eu acredito que o Ministério Público vai fazer a sua parte, eu acredito na OAB e acredito neste conjunto de atores que juntos iremos dar à sociedade o que ela deseja, que é a tranquilidade do sistema penitenciário. Eu gostaria, Silas, de acrescentar ao desembargador, à sociedade que nos ouve atentamente, na grande audiência de seu programa, ao promotor Eloy, que nós temos no sistema penitenciário do Piauí uma penitenciária que hoje é padrão no Nordeste. Esta penitenciária foi inaugurada na nossa gestão no ano passado e hoje ela é modelo no DEPEN, que a utiliza nos seus discursos para mostrar como uma penitenciária de um estado pode ser bem administrada. E é este o meu desejo, de que num prazo muito breve nós possamos colocar este exemplo que é dado não por mim, mas pelo próprio Departamento Penitenciário Federal de Brasília, mas que dessa forma nós tenhamos condições, e é o que eu desejo, é o que eu faço e é o que eu trabalho com responsabilidade e com atenção, que este mesmo modelo penitenciário que é feito e aplicado em São Raimundo Nonato seja feito em todas as penitenciárias do Piauí, incluindo a Casa de Detenção Custódia aqui em Teresina. Silas, mais alguma pergunta? Não. Secretário Silas. Eu queria agradecer a presença do secretário aí, viu, meu querido Sá? E voltar aqui Muito obrigado, secretário. Ao promotor. O senhor fará uma audiência pública e ainda há risco do pedido de intervenção? Com certeza, Silas. Essa audiência pública que nós estamos programando para acontecer no dia 7 de dezembro, lá no Ministério Público, é justamente com a intenção de juntar mais documentos, mais subsídios, para, se for necessário, entrarmos com esse pedido no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, de intervenção da União no Estado do Piauí, especificamente na Secretaria de Justiça. A gente vai avaliar isso depois dessa audiência pública. Eu gostaria de destacar aqui, com relação ao que falou o desembargador Landim, que realmente ele tem razão quando há necessidade de modificar alguma coisa relacionada à competência do juiz, principalmente na capital. O que é que eu observei nesse levantamento que eu fiz na Casa de Custódia, com relação aos presos provisórios? Que em torno de 40% dos presos provisórios respondem a processo na 7ª vara. Uhum. É um número absurdo, o juiz, por mais trabalhador que seja, ele não vai dar conta desta demanda, muito menos nesse período de 100 dias. E o que é que vai acontecer? Excesso de prazo, essas pessoas, a maioria acusadas do crime de tráfico de drogas, vão para as ruas cometer mais crimes e perturbar a sociedade. Tá certo, você tem mais alguma coisa a acrescentar, desembargador? Não, estou satisfeito aí. Vamos aguardar aí essa discussão e as providências. Sem dúvida.